Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje, essa aula é sobre esse cara aí, Fibonacci. Para mim, hoje, a ferramenta mais importante da análise técnica. Isso aí é pessoal. Para mim, é a ferramenta mais importante da análise técnica. Gente, Fibonacci. Leonardo Fibonacci, também conhecido como Leonardo de Pisa, Leonardo Pisano ou Leonardo Bigotto, mas mais conhecido como Leonardo Fibonacci, porque foi a família que adotou ele, se eu não estou enganado. Foi um matemático italiano, tá? Que criou o que a gente chama de a sequência de Fibonacci ou a razão áurea. Razão áurea é um número mágico. Um número mágico. É mágico mesmo. Eu não vou me estender muito sobre isso, mas dizendo, quando eu digo que é um número mágico, as pessoas chamam de número de Deus. Porque está envolvido com tudo no universo. Tudo. Tipo, é a aplicação da razão áurea ou do número de Deus. Ela tá em tudo. Quase tudo no universo. É uma parada muito absurda. Você usa isso na fotografia, você usa isso no mercado financeiro, você usa isso em fotografia, você usa isso no mercado financeiro, você tem isso na teoria dos jogos, você tem isso na biologia. Na biologia, a concha, uma concha específica, ela é feita, ela é montada, ela nasce, ela cresce dentro das razões de Fibonacci. Na disposição dos galhos de uma árvore ou do brócolis, é uma parada bem bizarra. O arranjo da alcachofra, abacaxi, desenrolar de samambaia, girassol. Irmão, na boa, tudo tem Fibonacci na vida, é uma parada muito, 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 muito absurda. Essa razão, esse número de Deus é uma parada bem bizarra. Você olha e você fala, caralho, velho, parada é mágica mesmo. É bem bizarro. Gente, eu tô gravando esse tempo todo sem a minha iluminação, sabiam? Vocês devem estar vendo a minha cara bem escura aí, apesar de que agora tá de dia. Deve dar uma diferença agora aí. Basicamente, assim, como eu disse, eu não vou me estender. Se vocês quiserem pesquisar, gente, é incrível, na boa, pesquisem. Onde Fibonacci é aplicado, onde ele funciona, as razões, a razão áurea, a sequência, procurem isso, porque eu não vou dar uma aula sobre Fibonacci, o crescimento idealizado de coelhos, por exemplo, que foi o que ele usou, né, para teorizar essa razão áurea, a sequência de Fibonacci. Não vou me estender nisso, entendeu? Basicamente só quero dizer o seguinte, é um número mágico que é usado não só no mercado financeiro. Foi trazido para o mercado financeiro por um outro cara incrível, que já é um assunto bem mais avançado, que é Elliott, mas ele é usado em tudo, e inclusive não é usado, ele está presente na biologia, está presente no mundo. A Via Láctea, ela é formada dentro da razão de Fibonacci, é uma parada bem absurda, tá? Bem absurda mesmo. Depois vocês quiserem pesquisar por curiosidade, pesquisem, porque é uma parada bem interessante. Para nós, o que interessa são as retrações de Fibonacci. Eu vou mostrar isso no gráfico, mas a princípio eu preciso que vocês leiam as retrações de Fibonacci. As principais retrações de Fibonacci são essas que vocês estão vendo dispostas aí. 23,6, 38,2, 50, 61,8 e 76,4. Se você fizer uma coisa assim, só para explicar, porque às vezes as pessoas traçam a parada, fica de cabeça para baixo, as pessoas ficam incomodadas. 23,6 para 0 tem a mesma distância que 76,4 para 100. 61, sendo que aqui é como se fosse o 100, entendeu? 100 e 0. 61,8 para 0 e para 7,6 tem a mesma distância que 38 para 23 e assim por diante. Vocês entendem? Isso aqui está todo dentro da razão áurea de Fibonacci. Então, 7,6 é a mesma coisa que 23, se você considerar o 0 aqui, o 100 aqui embaixo e o 0 aqui. 38 para 23 é a mesma distância do 61 para 76, assim como é a mesma distância
pro 0 aqui e o 61 pro 100 aqui. O 50 não preciso nem falar, né? 50 é a mesma distância pro 0 pro 100 e o 50 pro 38 é a mesma distância do 50 pro 61. Ok? 0,8. Então, esses números estão dentro da razão de Fibonacci. Correto? Eles são as principais retrações que a gente chama de retrações de Fibonacci no mercado financeiro. A retração de Fibonacci no mercado financeiro, ela serve para você mensurar até onde vai... Eu sempre digo, já disse nas outras aulas, que o mercado financeiro se movimenta, já eu com a mãozinha, eu tenho a porra dos olhos para desenhar aqui, ó. O mercado financeiro se movimenta nessas ondas de impulsão ou expansão. Quando vamos falar de Fibonacci, a gente vai falar de expansão, tá? A gente vai usar a palavra expansão. Então, funciona. O mercado financeiro se movimenta com a expansão e com a retração. Aí você tem expansão, retração, expansão e retração. Fibonacci serve exatamente para mensurar essa retração. As retrações de Fibonacci vão mensurar até onde esse gráfico vai, até onde acaba essa retração, possivelmente. Até onde possivelmente essa retração pode ir até que ele volte a ter o seu movimento expansivo, tá? Então, as retrações são para medir esse movimento aqui, ó, onde ele acaba. Esses movimentos de retração, numa tendência de alta e numa tendência de baixa, esses movimentos de retração aqui, ó, tá? Vai medir isso aqui, ó. Isso aqui serve, o Fibonacci serve para medir esses movimentos. E serve para que você pegue esses movimentos. Você mede até onde esse movimento vai acabar, porque nesse caso aqui você vê a tendência de alta. Você quer pegar a favor da tendência, então você não vai entrar aqui. Você vai entrar quando ele retomar essa tendência. Fibonacci vai te dizer mais ou menos onde esse movimento de alta, esse movimento expansivo voltará a acontecer. E é aí que você entra para poder pegar esse movimento. Ok? É para isso que a gente vai usar Fibonacci. É para pegar movimentos expansivos. Você vai fazer mensurar o tamanho da retração para poder surfar o movimento de expansão. Não, isso aqui já é mais para frente. Vamos para o gráfico. O gráfico está aqui já. Fibonacci. Onde está Fibonacci? Na minha tela. Olhem aqui, ó. Aqui, ó. Nas ferramentas, tem esse aqui com F, tá vendo? Ele já fica aqui, geralmente, disponível. Aqui, ó. Do lado do canal equidistante. Mas só que se você não achar, você pode vir aqui, ó. Inserir Fibonacci. Tá aqui, ó. Tá? Você tem outros tipos aqui que eu não vou falar sobre eles aqui agora. Mas você tem o que a gente vai usar agora. Hoje vai ser esse aqui e esse aqui. A retração e a expansão. Fibonacci, retração. Ele está aqui também, tá? Assim como ele está aqui. Como é que você traça um Fibonacci da maneira correta? Você tem que, primeiro, observar a tendência. Vamos pegar esse movimento aqui. Vamos pegar um movimento bom. Deixa eu fazer aqui, deixa eu apagar. Depois eu boto de novo. Vamos pegar um movimento bom primeiro. Tá no diário, vamos botar no 4 horas. Vamos pegar um bom movimento. Esse aqui, ó, tá? A tendência aqui é de queda, não, quero outro. Pode ser essa. Deixa eu achar. Caralho, tá tudo meio bugado aqui, gente. Nós temos aqui uma tendência de alta, tá vendo? Você acordou, olhou o gráfico e viu esse movimento aqui acontecendo. Aí você viu que ele começou a cair aqui, ó. Tá? Você chegou, ele já tinha feito esse movimento todo de alta aqui. Aí você fala, tá, beleza. Mas a tendência aqui é de alta? Deixa eu ver de onde veio. Tava vindo de alta mesmo. Então, a tendência aqui é de alta. Tava vindo de baixo, teve aqui, agora tu retomou a tendência. Onde eu quero entrar aqui? Eu quero entrar para continuar o movimento de alta. Acho que todo mundo deve estar ciente disso. Mas onde eu vou entrar? É aí que Fibonacci te ajuda, tá? Gente, não reparem no meu Fibonacci. Eu vou até... Peraí. Deixa eu entrar aqui, ó. Você pode mexer em tudo aqui, tá? Eu vou voltar padrão, tá?
Vou botar tudo padrão aqui. Deixa eu ver se tem como. Eu vou botar tudo padrão. Não, a cor não, mas vai ficar a cor, mas eu acho que vai voltar o padrão. Pronto, o padrão é esse. Ele não vem, inclusive, com 7,6. Eu vou colocar aqui e depois eu vou explicar, tá? Você pode vir aqui, ó. Vamos lá, já vamos aproveitar, já vamos ensinar isso, ó. Você clica no... Se você clicar 2 vezes no MetaTrader 4 ou no 5, se você clicar 2 vezes no... Você trava ele aqui, ó. Não dá mais para mexer nele. Aí você tem que clicar 2 vezes para poder ficar disponível para que você mexa. Estando disponível para você mexer, botão direito do mouse, Fibo Propriedades. Aí aqui você tem a comum, onde você pode mudar o nome. Não tem muito porquê. Você muda o estilo para tracejado. Tracejado, no caso, é essa linha de tendência aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo o meu mouse. Eu deixo ela, acho que ela já vem tracejada. E a cor aqui da Fibo em si, né? De todas as linhas. Aí aqui, níveis de Fibo. Na verdade é da linha tracejada aquela cor ali. A linha de todas as linhas é esse aqui. Aqui você pode incluir ou remover níveis. Se você quiser incluir, você bota... Você vem aqui, ó. Eu geralmente tiro esses aqui, tá? Ó. Eu removo todos esses. Deixo só no 100. Não deixo nem o 61. Deixo o 100 só. Eu tiro até outro, mas vamos lá, adicionar. Aí você bota um aqui. Qual nível você quer colocar? Você tem que botar 0,764, tá? 0 ponto. Não vai aceitar vírgula. Ponto 764. E aqui você coloca o nome que você quiser. Você pode colocar melhor retração. Você pode escrever o que você quiser. Eu boto o número. 0,4. Tá? 76.4. Você bota o ponto aqui. Ponto. Adicionar. Entrou. Tá lá, 76.4. Agora a gente tem todas as principais retrações aqui e depois eu vou explicar que eu não uso todas, mas tá aqui todas. Observem como funciona a Fibonacci. Primeiro vamos pegar essa primeira perna. Você não estava olhando, mas ela viu. Você mensura ela. Ela teve a pernada de alta. Ó. Deixa eu rabiscar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Ó. Aqui. Deixa eu afastar um só. Não, aí vai ficar longe. Tem que ser perto mesmo. Aqui. Você teve a pernada de alta. Aqui. Aí você começou o movimento corretivo, tá? Aí aqui é onde você fala, até onde esse movimento corretivo vai. Ele geralmente, enquanto a tendência durar, geralmente esse movimento vai parar em uma das retrações de Fibonacci. Nesse caso ele parou na retração de 50. E aqui ele resolveu retomar a tendência. É para isso que serve é para isso que você observa as retrações de Fibonacci, para que você pegue esse movimento de retomada da tendência para você poder surfar. Que nesse caso, por exemplo, só para dar uma ideia, né, para vocês, nesse caso, por exemplo, daqui aqui, ó, foram 2.500 pontos. Eu estou olhando o gráfico de 4 horas, tá, gente? Foram 250 pips. Retomada de tendência. Então você tem o movimento de expansão e o movimento de retração, que é mensurado por essas linhas, que vão funcionar como suportes e resistências, possíveis suportes e resistências. 23, a primeira linha. Importante, você sempre traça, para que Fibonacci fique correto, você sempre traça na direção do movimento, tá? Se o movimento foi de baixo para cima, a expansão foi para cima, você pega de baixo e puxa para cima e ele vai ficar correto, ó, com o 0 aqui e as retrações, 23, 38, 50, 61, 76 e o 100 aqui embaixo, ok? Se o movimento foi de cima para baixo, vou mensurar essa pequena perna aqui, ó, eu vou mensurar a própria retração, ó. Se o movimento foi de cima para baixo, você traça de cima para baixo. Foi para cá o movimento. Você traça daqui para cá. Aí você tem as retrações aqui, que obviamente não serão respeitadas, porque a tendência é de alta. Obviamente, entre aspas. Pode ser que respeite, mas a princípio, aquele é um movimento expansivo, ele vai romper topos, ele vai romper resistências e inclusive as linhas de Fibonacci. Então não se traça a Fibonacci aqui. Só se você vê que aqui, por exemplo, a tendência vai reverter. Você teve a expansão, você teve a retração, aí você teve a retração desse movimento, caracterizando o quê? Um topo mais baixo, talvez ele rompa para baixo, você pode até traçar. Mas no normal,
é sempre a favor da tendência, que nesse caso, ó, claramente é de alta, tá? Inclusive daqui, ó. Ele veio de alta, corrigiu, lateralizou, corrigiu e retomou para alta. Então, você traça sempre a favor da tendência Fibonacci. Vamos voltar. Você traça, então, num movimento de alta, você traça de baixo para cima, tá aqui as retrações corretas aqui no canto, tá? Com os valores corretos. O que eu disse que não faz muita diferença, mas só para você ter uma visualização correta, é aqui. Porque o 76 é o 23, o 38 é o 61, então se tivesse de cabeça para baixo, ia dar na mesma. As pessoas ficam nessa noia, mas ia dar na mesma. Mas, para você ter correto, para traçar corretamente, é assim. Isso vai variar, porque existe uma outra plataforma para operar, para o Profit Chart, para operar na Bolsa de Valores, que é o contrário. Você traça ao contrário para o número sair correto. Se o movimento for para cima, você traça de cima para baixo. Mas, dane-se. É outro ponto. Eu tiro, inclusive, isso aqui, porque eu só uso as três retrações aqui do meio. Então, vamos lá. Traçou para cima, tá? Corrigiu. Onde corrigiu? Na 50 de Fibonacci. E você teve um movimento expansivo, que depois voltou, testou aqui de novo, na faixa do 50 a 38, e depois realmente ele subiu. Tá ok? Isso aqui é a retração de Fibonacci. É assim que você usa a retração de Fibonacci. Você usa para mensurar o tamanho da retração depois de uma onda expansiva. Um movimento expansivo. Movimento de expansão, movimento de contração. Usando o Fibonacci, você consegue mensurar possivelmente até onde aquele movimento de retração vai, até que retome o movimento expansivo. Como tudo na análise técnica, Fibonacci vai funcionar melhor em tempos gráficos superiores. Se você traçar Fibonacci em 1 minuto, você vai ver a tendência, tipo assim, Fibonacci sendo muito desrespeitado, as retrações de Fibonacci sendo muito desrespeitadas, porque você está olhando o tempo gráfico de M1, que é só ruído, vamos botar assim, você não tem uma clareza de movimento ali, entende? É o menor tempo gráfico, então é complicado. Quanto maior o tempo gráfico, mais respeitado vai ser, embora ele funcione em qualquer tempo gráfico, tá? Como tudo no mercado financeiro, os tempos gráficos são fractais um dos outros. Tudo que acontece no gráfico diário acontece em M1. Só que no M1 você tem muito ruído, no gráfico diário você tem um movimento limpo, um dia de alta. No M1 esse dia de alta vai representar altas e baixas, muitas altas e baixas, porque num dia você tem 120, 600, 1.200 mais 240, 1.440 minutos. Então você vai ter 1.440 candles dentro de 24 horas. Então aquele movimento claro de alta num gráfico diário, você vai ter 1.440 candles fazendo loucuras até atingir aquele ponto. Mas no final das contas é fractal. Tudo que acontece num, acontece no outro. Só que quanto menor o tempo gráfico, mais ruído você tem dos movimentos do mercado. Quanto maior, mais limpo é o movimento. E quanto maior o tempo gráfico, mais a análise técnica vai ser respeitada. Ponto. Isso é regra, tá? A gente opera em intraday, em gráficos menores? Opera. Mas esses tempos gráficos dão muitos falsos sinais. Por isso que eu sempre olho os tempos gráficos superiores e uso eles para pegar o meu viés. Falar, não, no tempo gráfico X, o gráfico quer subir. Então eu vou tentar pegar esses movimentos de subida do gráfico. É assim que eu trabalho. Eu uso o tempo gráfico superior, mesmo que eu vá operar no intraday, nos 5 minutos, que eu não gosto muito, eu opero mais numa hora, nos 5 minutos, não no Forex, tá? Nos 5 minutos eu opero no dólar, no mini dólar. Mesmo que eu vá operar em tempos gráficos inferiores, 5 minutos, 15 minutos, até mesmo 1 hora, eu olho o gráfico diário, semanal, para pegar o viés, para botar o preço dentro de um canal, para saber para onde ele está indo. Entende? E vamos voltar para Fibonacci. Fibonacci vai funcionar melhor nesses tempos, vai funcionar menos, vai ter mais erros nos tempos gráficos. Quanto menor, mais errático ele vai ficar. O mercado como um todo vai ficar mais errático em tempo gráfico menor por conta desses ruídos do mercado, que a gente chama de ruídos, esses tempos gráficos menores. Então, voltando, as retrações. As principais retrações são todas essas. Agora, eu particularmente não utilizo muito a primeira retração, 23. Eu descarto ela inclusive daqui, eu não deixo ela aqui, eu descarto. Eu venho aqui,
Agora eu vou botar a FIBO do meu jeito, tá, gente? E descarto a retração de 23 e descarto também a retração de 7,6. Às vezes eu a coloco de volta para ver, tipo, às vezes o mercado rompe a retração de 61 e para na 7,6 e depois ele volta. É uma retração? É, mas eu até descarto ela e só coloco ela quando me é conveniente, porque eu acho que fica mais limpo, tá? Então eu fico só com 0, 38.2, 50, 61.8 e 100. São só os que eu fico. E eu tiro, inclusive, gente, ali para não ter essa confusão de traça daqui, traça para lá, eu tiro tudo que está escrito. Ficam só as linhas sem nada escrito ali. Absolutamente nada. Eu tiro tudo, tá? Aí fica só as linhas dessa forma, tá? Assim, exatamente assim que eu trabalho. Sem a numeração e só com as 3 retrações principais. Eu só coloco outra retração aqui se eu achar conveniente. Na hora, para querer olhar alguma coisa e logo tiro. Então, eu trabalho assim, porque para mim essas são as principais retrações, inclusive, isso aqui é como se fosse uma faixa de Gaza. Aqui dentro é a área mais brigada. Quando sai de dentro dessa área, principalmente a favor da tendência, são entradas boas. Você teve você teve o movimento expansivo, você teve a contração, às vezes a contração briga aqui dentro e depois ela sai. Quando ela sai a favor do movimento anterior, é melhor. Porque ela sai continuando a tendência, ganha força, inclusive isso dá até um setup legal, né, breakout, mas não é o caso de falar de setup agora. Então, vamos pegar um outro movimento que pegue uma outra retração de FIBO. Aqui, movimento de baixa agora. Nós tivemos esse movimento de queda, tá? Olha aqui o que eu te falei da 7,5, eu vou botar aqui para vocês verem, ó. Tivemos esse movimento de queda. Aqui, a faixa, aqui tem tudo que eu quero. A faixa de Gaza que eu falei, ó. Movimento de queda. Nós tivemos esse movimento de queda, começamos o movimento corretivo. Aqui a tendência vinha de alta, tá? A tendência vinha de alta. Nós tivemos aqui uma figura de topo duplo. Aqui nós tivemos o rompimento dessa figura de topo duplo, tá vendo? Por isso eu não gosto de figura. O João ainda sempre fala no grupo lá de figura, porque dá muito erro no Forex, principalmente topo duplo, ó, topo duplo, figura. Isso num gráfico de 4 horas, que é um tempo gráfico confiável. Tudo bem, deu erro? Não deu, tá? Porque o stop seria aqui. Só que, amigão, stop desse tamanho, você vai ficar encebando isso aqui 3 dias até você pegar o movimento de fato, é complicado, tá? Eu não costumo não gosto muito, não uso muito a figura, tá? Aqui tivemos outra, inclusive essa aqui deu certo, ó. Movimentinho melhorzinho depois do rompimento. Mas ainda assim, ó, esse aqui veio e cá estopou. Aí você teve um outro aqui que foi mais topo triplo aqui, né? Só que tem 2 fundos. Teve aqui e teve aqui. Então o fundo vai ser esse aqui. A verdade eu não gosto, tá? Vamos voltar a Fibonacci. Você teve um movimento expansivo, você teve a retração, você teve a briga aqui, você teve a violação. A gente chama isso de violação, tá? Violou e voltou a linha de falso rompimento, né? Violação seria só o pavio, desculpa, tá, gente? Isso aqui é um falso rompimento da retração de 61. Ó, ele rompe. Violação seria se fosse só um pavio. Aqui volta no mesmo candle. Nenhum candle fecha acima da linha. Isso é considerado violação, tá? E se algum candle fechar, aí já é rompimento, que pode ser um falso rompimento, como foi aqui e como foi aqui. Falso rompimento dessa retração. Eu estou dizendo falso porque eu não coloquei a próxima retração. E eu vou colocar aqui porque aqui é interessante, ó. Beleza, eu estou olhando o gráfico veio aqui e me deu esse sinal. Você podia ter entrado? Podia. Aqui daria uns bons pontos, dá para você proteger. Pior que acontecer, você ia sair no 0 a 0 e tal. Mas aqui é a briga. Aqui, na minha opinião, é a entrada. Você pode entrar? Você pode antecipar a entrada aqui, botar o stop aqui para trás dessa retração. Começou a descer aqui, você bota o stop cá em cima, você ia ser estopado nesse caso? Ia depois de pegar um bom movimento, se você continuasse no trade e tal. Mas, naturalmente, talvez você já saísse aqui ou já tivesse com o stop no 0 a 0 e você seria estopado no 0 a 0. Mas, vamos lá. A entrada, de fato, gente, é pelo menos quando perde a 38, porque você saiu dessa zona de briga, entende? Aqui, por exemplo, você perdeu a 38, perdeu, falso rompimento, voltou lá, tá vendo? Voltou, acontece. Mas o certo é isso, é fora dessa briga. Agora, eu recomendo muito pegar na 61, por quê? Porque pelo menos o stop é barato. E geralmente a 61 é onde para. Geralmente é.
Então, assim, o stop aqui é barato e fica barato, porque você entra e bota, tu protege o stop no topo que tiver aqui. Se o topo foi na 61, você bota atrás dele. O stop. Por exemplo, esse aqui. Ignora esse aqui, tá? Vamos imaginar só esse aqui. Foi na 61. Ameaçou descer, armou esse pivô, rompeu. Você não precisa nem esperar. Tipo, veio aqui, armou esse pivô, ameaçou descer, você entra e bota o stop aqui. Fica um stop bem mais curto, entende? Você vai entrar e botar o stop aqui. Ou você pode mesmo esperar só ele violar. Voltou para dentro, você pode entrar e botar o stop na máxima. Que deu, igual aqui, ó. Violou. Nesse candle que entrou de volta aqui para dentro, stop aqui em cima. Também é entrada. Eu gosto muito dessa entrada. É uma entrada de adivinhão? É uma entrada de adivinhão, mas com parâmetro. Você tem um parâmetro, é Fibonacci. Pô, você 61, se romper 61 é porque eu perdi. A tendência reverteu. Mas não é uma entrada errada. Tá? Principalmente se você tem um pivô, igual nesse caso aqui também, ó. Você teve aqui, ó, armou o pivô e rompeu o pivô de baixa. Beleza. Rompeu o pivô de baixa depois de retrair na 61, retomada da tendência. É uma entrada correta, tá? Então eu gosto muito, inclusive, tá? Mas assim, aqui quando sai da faixa de Gaza, também é uma boa entrada. Sai dessa zona aqui, ó, é uma boa entrada. Armou um pivô e rompeu um pivô logo depois de sair desse... Aqui, por exemplo, é um exemplo. Aqui, por exemplo, um exemplo foi ótimo. Aqui um exemplo. Saiu, armou o pivô e rompeu o pivô. Aqui é uma entrada. Tudo bem, mais uma vez, ó, o preço volta. Eu peguei um exemplo bem ruim aqui. Mas não tem problema, é só para vocês entenderem que isso acontece. Você pode fazer tudo certo, você pode entrar no lugar certo e pode dar errado, tá? Igual aqui. Você esperou sair, armou o pivô, rompeu o pivô, você entrou e nabo. Voltou lá na 61. Entendeu? Tem jeito, pode acontecer. É isso. A retração de 61 é geralmente a última retração. Eu ia mostrar que ali provavelmente ele foi na 7,6. Deixa eu ir lá na 7,6. Incluir 0.764. Ah lá. Tá vendo que eu te falei? Tá vendo que eu falei lá atrás? Que às vezes a 61 para mim é a principal retração, tá? 50 e 61. Essa zona aqui é a principal retração para mim, tá? É a que eu mais uso, é a que eu me baseio. Passou da 61 eu já começo a olhar com olhos de reversão. Aí, tipo, às vezes, eu gosto de falar, eu traço a 7,6 para ver se tá indo lá. Ou então eu nem preciso traçar. Eu traço. Geralmente eu traço a 7,6. É melhor traçar. Tracem. Se vocês usarem igual a mim, quando tiverem na dúvida, tracem a 7,6. Tá? Para ver se foi lá que corrigiu e tal. E eu fico de olho. Mas perdeu a 61, geralmente eu já olho pro ativo com olhos de reversão. Ok? Começo a olhar. Falar, talvez venha uma reversão. Uma reversão mesmo só se perdesse esse topo aqui. Mas eu começo a olhar com esses olhos. Até aqui eu olho com olhos de correção, a partir daqui eu começo a olhar com olhos de possível reversão. Se rompeu aqui, eu vejo como reversão de tendência. A 7,6, olha só como é que foi. Ele veio, rompeu aqui, quase foi na 7,6, veio aqui, ficou nessa briga aqui dentro, ó, dessa região, tá? Durante todo esse tempo, até que enfim rompeu. Isso aqui, inclusive, é muito bom quando acontece, tá, gente? Quando você tem a expansão, você tem a correção. Quando você perde essa expansão, você geralmente tem uma projeção de movimento. Mas isso também é uma outra aula. Eu vou falar sobre expansão aqui, que já vou entrar na expansão. Só queria mostrar para vocês o seguinte. Fibonacci, para ver se vocês entenderam, tá? Eu vou falar uma informação importante agora. Fibonacci, para ver se vocês entenderam. Serve para mensurar as retrações do mercado financeiro, as retrações de movimento do preço, tá? O movimento faz a expansão e faz a retração. Você traça a Fibonacci assim que você viu que aquele movimento de expansão chegou ao fim e que a retração começou. Você traça a Fibonacci. Pode ser que ele comece a retrair e já vá de novo? Pode. Aí você ignora e pode traçar tanto de onde está, daquele fundo, por exemplo aqui, ó. Aqui ele ameaçou retrair, ó, vamos pegar daqui, vamos pegar agora esse movimento de baixa. Aí você viu esse movimento acontecer, ó. Ele começou a cair aqui e ameaçou corrigir, você traçou. Não deu, tá vendo? Ele nem corrigiu direito e já retomou a queda. Você pode tanto continuar o traçamento, que eu acho mais correto, vai para o próximo fundo que ele fez, aqui ameaçou também, não corrigiu, eu vai para o próximo e assim por diante, ó. Aí aqui
ele fez uma correção melhor. Mas aqui a tendência está muito forte. Você está vendo que ele não está nem corrigindo. Tá vendo? Um movimento muito forte de queda, onde ele não consegue corrigir nem na 38, que é a primeira retração de fibra. Provavelmente ele corrigiu alguns casos aqui na 23, mas eu não uso essa 23. Eu não uso porque é a primeira retração, ela não é muito confiável. Compreendem? Agora, essa pernada aqui, por exemplo, você tem essa pernada. Você pode continuar traçando até aqui, e aqui você teve a retração no 38, tá vendo? A correção aqui do preço, a retração na linha de 38. Você pode olhar essa 38 e falar, não, beleza, é a 38, e agora o que vai acontecer? O gráfico vai continuar caindo? Eu nem sei. Continua, bem devagar, bem sem vergonha, mas continua, né? Ainda foi mais para baixo. Mas tipo assim, ou você pode vir e pegar uma pernada menor, que não seja muito menor, tá, gente? Você pega, tipo assim, você teve aqui, você teve um pivô, uma correção, e ele continuou o movimento. Aí você pega desse próximo movimento, a expansão desse movimento e mensura. Observe. Aquela 38 daqui aqui também é uma 61 aqui. É um bom ponto. Você tem aí nessa confluência de zonas. Você tem confluência de retrações. Você tem na pernada maior, você tem aquela ali como 38. Na pernada menor é a 61. É uma boa confluência de zona. Inclusive para você fazer esse tipo de entrada. Igual eu te falei, bateu aqui, você entra, stop aqui. Aqui nesse caso, ó, o mercado veio cá te stopar. O Jô é um que usa muito a 61. Geralmente ele coloca o stop atrás da 76. Ele usa a 76 para botar stop. Ele usa muito a 76 para botar stop. Aí o que ele faz? Quando chega na 61 e fez esse movimento, ele vai e bota, e faz a entrada e bota o stop atrás da 76. Nesse caso, por exemplo, ó, perfeito. Veio e gain. Normal. Até porque você tinha aqui duas zonas, tá? Você tinha duas zonas aqui de confluência de duas zonas de fibra. Na pernada menor, nessa pernada aqui, eu acostumei com essa palavra, nessa pernada aqui, era a 61, é a 61. E nessa pernada maior, o mesmo ponto, ó, é a 38, que só foi tocado aqui quando rompeu o estopim, só para ir lá tocar e depois despencou. Tá? Basicamente é assim que usa retrações Fibonacci. No gráficos a partir de 1 hora, eu costumo traçar nos pavios, tá? Nas sombras dos candles, por exemplo. Vou chegar mais perto aqui agora para poder mostrar. Eu costumo usar o pavio mesmo, o candle aqui, a sombra aqui em cima, tá vendo? Na máxima mesmo e boto na mínima. Em tempos gráficos superiores a 1 hora. Tá? 1 hora para cima. Eu uso o próprio pavio. Diário, semanal, eu uso o pavio. Eu até depois faço ajustes quando o mercado se movimenta para poder atualizar os meus estudos. Mas na hora do traçamento eu uso o pavio para mensurar as retrações. Na hora de traçar alvos, aí já é uma outra situação de otimismo. Geralmente eu uso os fechamentos ou um lugar que faça sentido para não ser muito otimista com relação aos alvos, tá? E não ficar, tipo, e dormir, quase pegar um take e depois o mercado voltar todo na minha cara porque eu fui otimista e quis pegar o alvo lá no cu de mosca. Então, eu geralmente faço isso. Mas com tempos gráficos para mensurar, eu jogo no pavio e deixo o mercado andar para ver até onde ele vai. No tempo gráfico inferior, vamos botar aqui agora nos 5 minutos. Eita, perdi a fibra agora. Agora sumiu mesmo. Deixa pra lá. No tempo gráfico inferior, vamos pegar uma retração aqui nessa queda. Nos tempos gráficos inferiores, vide tempo gráfico 5 minutos. Nos tempos gráficos inferiores de vídeo 5 minutos, vamos pegar só essa perninha pequena. Eu não costumo fazer isso, tá, gente? Pegar uma perninha desse tamanho, mas só para vocês entenderem. Olha lá, ó. 7,6, 7. Quando eu te falei, isso se repete em qualquer tempo gráfico e em pernadas pequenas isso também se repete. Igual aqui, ó. Dá 1, 2, 3, 4, 20 minutos de queda, correção. E cai, tá? Olha só. Queda, correção, foi lá na 7,6, praticamente uma violação da 61 para ir na 7,6, porque os pavios vão lá e voltam. Esse aqui até fecha acima da 61, mas muito pouco, tá? E volta e cai, faz o pullback aqui, ó, perfeito, tá vendo?
desce e vem aqui só para te estopar. Coisa comum no mercado de 5 minutos, no time frame de 5 minutos. Esse pavio aqui só tem um propósito: estopar quem entrou nesse pullback aqui, ó. Concordam comigo? Não tem outro propósito para o preço ter feito esse movimento aqui para depois continuar a queda. É só te estopar aqui. Então, só para vocês verem como o mercado ele é traiçoeiro, sabe? Principalmente esse ativo, EURUSD, é o ativo mais operado no mundo, é o ativo mais líquido do mundo, é o que gira mais dinheiro. Então, com certeza ele vai ser o mais arisco, tá? Isso aqui a gente chama de caça-stop mesmo. O troço vai lá só para estopar e volta. Isso acontece toda hora? Não. Não é toda entrada, é toda não. Senão era fácil. Se acontece toda vez, é só esperar isso acontecer para poder entrar. Inclusive é um setup de violinada. Você viu uma entrada e não fez, não deu para fazer, você pode esperar uma outra oportunidade. E a outra oportunidade pode ser a violinada. Se você viu que a parada foi lá violinar e retomou a queda, entra. Porque agora ele já estopou quem tinha que estopar e vai pegar o movimento naquela direção. É um setup, tá? Depois a gente vai falar sobre setup também na outra aula, no outro módulo mais avançado. No tempo gráfico menor, geralmente o que eu uso? Eu uso fechamento ou o que faça sentido. O que nesse caso aqui, por exemplo, ó, o que vai fazer mais sentido para ficar muito certinho seria os pavis aqui em cima, tá vendo? Tem mais de um. Isso faria muito sentido, porque olha lá, foi certinho, respeitou certinho. Eu uso o que faz sentido. Tá? Mas para traçar alvo, geralmente eu vou usar fechamento. Então, quando você tem um tempo gráfico, no tempo gráfico maior, eu só ajusto depois. Primeiro eu boto nos pavios, tá? Eu boto na máxima e na mínima, mesmo na sombra lá, na máxima da sombra e na mínima, na sombra mais alta e na sombra mais baixa aqui embaixo. E depois eu até posso fazer isso no tempo gráfico superior, ajustar, descer um pouco, pegar fechamento, pegar mais de uma sombra, se tiver mais de uma. Vamos ver um outro exemplo onde tem mais de uma sombra para eu mostrar. Aqui tem mais de uma, mas aqui não teve correção. Aqui teve uma correção muito grande, mas aqui não tem mais de uma sombra também. Não tem. Aqui tem 3. Vamos lá. Não teve correção direito, mas eu vou botar aqui, ó, na máxima. Aí vem na mínima, que teve sim, ó, achei a correção aqui, ó. Na máxima e na mínima aqui. Aqui faz sentido? Poxa, cara. Deixa eu tirar essa 7,6 por enquanto, que ela tá visualmente me atrapalhando. Opa, veio aqui pra cima. Não. 7,6. Não. Removeu. Ó, o que nós temos aqui? A máxima. E eu uso o pavio aqui e tracei. Fez sentido? Para mim, pouco. O que eu faço? Ajusto para cá. Boto no fechamento. Agora fez mais sentido, que ele já foi lá mais próximo da 61. Tá? Posso usar pavio aqui também? Posso deixar de usar. Mas aí deixou de fazer tanto sentido. Se fizesse sentido vindo só aqui, na 50, é isso que eu tento fazer, sabe? Eu tento achar o sentido. Ou eu pego, geralmente é o que eu mais faço, eu pego os pontos onde todos os pavios têm encontro. Ó. Você tem esse pequeno pavio, esse que violou e esse outro aqui que respeitou. Pronto, esse aqui para mim é o ponto ideal. E aqui, como tem um pavio só, geralmente eu uso nele mesmo, sabe? Só se não fizer sentido, que aí eu puxo para cá, olho para outro canto, uma resistência anterior, um suporte anterior aqui e vejo, tá? Geralmente eu faço assim. Ficaria assim. Lá bem próximo da 61 aqui, e depois retomou o movimento, ficou nessa briga aqui embaixo, subiu e estopou. E teria estopado? Não, porque você teria entrado aqui, você deveria pelo menos estar com o stop no 0 a 0. Qualquer ponto você entrou aqui, ficou nessa briga, stop no 0 a 0, é melhor sair no 0 do que no prejuízo. Nesse caso, né, de briga. E eu nem sei se a tendência era de queda. Não. Subiu. Era de queda, não, era de alta mesmo, tá? Então, pior ainda. Basicamente, eu acho que é isso. Sobre retração, é isso, tá? Os principais que eu uso são esses, mas tem as outras duas, vocês ficam à vontade para usar. Eu não costumo usar muito a 23 para retração, porque ela é menorzinha e acaba não sendo muito eficaz. Essa zona é a mais brigada e eu só boto a 7,6 aqui para ver quando rompe a
61 para ver se vai parar na 7,6, para me dar um sinal para eu fazer uma entrada, tá? Agora vamos falar da expansão. Expansão de Fibonacci. Ela fica aqui? Não. Você tem ela aqui, ó. Inserir Fibonacci, expansão. Tá aqui, ó, tá? Expansão de Fibonacci. É a expansão alternada. Como que usa a expansão alternada? Você tem um ponto aqui, onde você puxa para cá o gráfico até a mínima aqui, ó, tá? Aí, esse movimento, agora deixa eu explicar antes, esse movimento, essa expansão serve para medir o movimento de expansão. Depois que teve a correção, o movimento tende a fazer outro movimento de expansão, concordam? Como eu sempre disse, ó, o gráfico vem, olha lá, sobe, expansão, retração, expansão. Expansão de Fibonacci é uma ferramenta usando os mesmos parâmetros, a mesma razão áurea, para medir o tamanho dessa expansão. Até onde vai essa expansão novamente, até que ele comece a retrair de novo mais forte. É para isso que serve a expansão, a ferramenta expansão de Fibonacci. Eu vou usar aqui com vocês alternado. Ó. Você puxa ela do topo até o fundo que você traçou a Fibo e puxa até onde foi a correção. Pronto, ali ele já te dá os 3 níveis principais de expansão de Fibonacci. Vem configurado, é padrão, tá? 61, 100 e 161. A 61, se a expansão foi no 61%, gente, ó, se foi certinho no 61% a expansão, o alvo de 61%, se a retração foi até 61%, o alvo de 61% de expansão vai ser exatamente no zero, aqui, né? Porque 61%, ó, você tem 61%. O que são esses números nesse caso? O que são os números no total? Sempre. Você teve um movimento que vai de 100 a 0. Isso aqui é quantos por cento desse movimento, tá? Quantos por cento desse movimento o preço vai corrigir? 38%, 50%, 61% ou 100% do movimento. A expansão funciona da mesma forma. Você tem a expansão. Você teve a correção e agora você vai ter a outra expansão. A próxima expansão. O que acontece com a expansão? A expansão de 61. Se a correção foi na 61 e você tem uma expansão de 61, você vai parar aqui, pô. Ele sempre vai coincidir. Aí aqui você tem 100%. O que é 100%? A expansão de 100%. É a expansão do movimento todo. Se você pegar e fizer isso... Aqui não dá. Só no MetaTrader 5 para traçar uma linha. Droga. Se você pegar essa pernada aqui, uma linha, e botar lá para baixo, a partir do rompimento daqui, são 100% desse movimento repetido, entendeu? Então, a expansão mensura esse movimento. Aqui, por exemplo, o que a gente tem? Ó? Vou traçar só a expansão de Fibonacci. Ó. Expansão de Fibonacci. Você tem aqui o movimento todo e você teve a retração. Observem que o 100% vai ficar lá. Ó. Olha lá. Corrigiu, você teve a expansão, aí você teve a correção, a retração, que na verdade foi outra expansão praticamente, que a gente chama de volta em V. E olha só, se você botasse a expansão de 100%, seria aqui novamente. 61% seria onde estaria 61% da Fibo se você traçasse uma Fibo. Olha lá, 61%. Daqui para cá, 61%. Entenderam como funciona a expansão? Expansão serve para você definir onde você vai colocar os seus alvos, até onde aquele movimento vai. Estou no gráfico de 5 minutos. Deixa eu botar no gráfico de 1 hora ou 4 horas. Esse é o de 4 horas, para traçar uma Fibo bacana aqui. De expansão. Eu vou pegar essa pernada pequena, porque nós estamos no 4 horas, tá, gente? Eu não costumo usar uma pernada desse tamanho nos 5 minutos, mas até dá para usar, mas não costumo. Você teve um movimento expansivo, você teve a correção, movimento de retração, que veio aqui na 50, violou, chegou aqui na 61, e depois você teve outro movimento. Aí, tipo, quero pegar esse movimento, mas até onde você vai surfar esse movimento? Ele foi muito grande, tá vendo? Aí você tá pegando essa fibra pequena, e para essa fibra esse movimento foi muito grande. Mas você pode pegar e olhar isso aqui, ó. Você puxa a expansão de Fibonacci para cá e puxa até onde foi a retração desse movimento. Aqui. Não. Aqui. Até onde foi a retração desse movimento? Foi até aqui. Aqui você tem seus alvos. Bateu no alvo, ó. E deu até uma retraída, aqui bateu, deu uma corrigida,
Aqui rompeu, fez pullback, ainda ficou brigando nessa área. Geralmente, a terceira retração de Fibo, a terceira expansão de Fibo, o terceiro alvo, tá, dessa expansão alternada de Fibo, geralmente o terceiro alvo tem briga antes de romper. Geralmente tem, tá? E foi o que aconteceu aqui. Ele brigou, muitas vezes ele para no segundo. Uma coisa que eu aprendi no mercado financeiro é o seguinte: o ativo sempre vai parar em uma das três retrações, uma das três expansões. Quando você traça alvo, ele geralmente vai parar em uma das três expansões, pelo menos para brigar antes de subir. Isso é normal, pelo menos para corrigir aquele movimento. Você teve um movimento de expansão, correção. Aí você traça a expansão de Fibonacci alternada e traça os seus alvos. Primeiro, segundo, ó, primeiro, segundo e terceiro alvo, tá? Sempre vai ter briga em um desses alvos. Normalmente, é muito difícil o mercado subir sem dar nem bola para um dos três alvos. Geralmente tem briga, tá? Se você pegasse, na verdade, então, essa FIBO aqui, ó, que corrigiu na 38, e pegasse a mesma expansão, ó, colocasse ela aqui, deixa eu ver onde que tá a outra ponta. Tem que dar zoom de novo, porra. Ah, tá aqui, porra. Onde ela corrigiu? Aqui na 38, né? Olha lá, ó. De novo. Você teve briga, só que agora não foi no terceiro alvo, eu acho. Foi no segundo, né? Foi no segundo, olha lá. Obrigado, ó, no segundo alvo. Geralmente isso acontece, é comum. É normal. Por isso que eu digo, gente, fez o primeiro alvo, já protege. Fez o segundo, quem quiser sair, já tá legal, sai. Entendeu? E só deixa um pouquinho para ir pro terceiro alvo, já com o stop no positivo. Porque geralmente ali tem briga e ali às vezes o gráfico vem fazer uma correção maior ou até mesmo reverte o movimento. Compreendem? Gente, vai ficar um canal para tirar dúvidas. A gente vai fazer uma live, tá? Essa aula também já tá com 46 minutos. É uma aula importante. Espero que vocês revejam essa aula. Aprendam a usar essa ferramenta magnífica, tá? Que é Fibonacci. Espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha falado bastante. Se vocês quiserem pesquisar sobre Fibonacci, podem pesquisar, tá? Você vai ver que ele é usado no mundo todo, e é usado no mundo todo e em tudo, né? Ele é usado em vários segmentos do mundo, e inclusive ele está presente na vida, né? Na biologia, como eu disse no começo. Então, se vocês quiserem ler, é legal, uma leitura curiosa, é bacana. Espero que vocês tenham entendido como usar a retração e como usar a expansão para poder medir os seus alvos. Depois que teve a retração, vai ter um outro movimento de expansão, e aí que você traça essa expansão para saber até onde esse movimento vai, onde você pode delimitar, colocar ali seus alvos da operação. Você vai entrar aqui e vai sair ali no gain, entendem? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês saibam usar. Podem ver essa aula quantas vezes vocês quiserem, anotem se vocês precisarem, tá? E até... Acho que não tem outra aula, gente. Não, essa foi a última aula. A última aula de Fibo foi essa. Acabei já. É isso que eu tinha que passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Existe muito mais coisa. Nunca parem de buscar conhecimento. Existe muito mais coisa sobre o mercado financeiro. Só que, gente, isso dá um trabalho danado. Eu não sei quantas horas tem esse curso, mas eu vou calcular aqui mais de 5 horas, pelo menos, que eu gastei aqui explicando tudo para vocês, tentando explicar de uma forma mais simples do que às vezes você lê num livro e tal, e mostrando algumas coisas no gráfico para que seja um pouco mais dinâmico. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Eu estou fazendo isso de coração, tentando ensinar o que eu tive muita dificuldade às vezes para encontrar, sabe? Hoje em dia é tudo muito mais fácil, tem muita gente passando as coisas no YouTube, mas eu acho que as pessoas, pelo menos dos que eu vejo, a maioria passa com muito poucos detalhes importantes. E eu tentei fazer isso diferente, passar com um pouco mais de detalhe, embora seja o básico, seja um básico um pouco mais detalhado, sabe? Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Isso vai ficar disponível para vocês, tá? Vocês vão poder ver isso quando vocês quiserem. Vocês vão poder ter esse curso no computador de vocês. E é isso, galera. Eu espero do fundo do coração que tenha sido útil para vocês isso, e que acrescente alguma coisa na vida de vocês, nas operações, nos trades, e que vocês sigam o caminho de vocês como traders e que tudo dê certo aí para geral.
Valeu? Até a próxima. Até o próximo curso, até a live para tirar dúvida. Eu revejo vocês lá. E anotem suas dúvidas conforme vocês forem vendo. Vai anotando, vai anotando, vai anotando. Depois vocês vão mandando. Vocês mandam, tipo, tentem mandar um e-mail só com todas as dúvidas. Vejam o curso todo, anotem as dúvidas e mandem um e-mail com todas as dúvidas, que aí fica mais fácil. A gente abre um e-mail, vê todas as dúvidas e vai fazendo o filtro para depois a gente fazer a live, responder as dúvidas e conversar, trocar uma ideia, falar sobre o mercado aí, sobre as dúvidas de vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e valeu, galera!